Gente, eu vou entrar agora num caso. Ô semana difícil para a segurança pública aqui em São Paulo, tá? A Grace ela já está posicionada, tem novas informações do caso do entregador que terminou morrendo ao ser atingido por um disparo feito por um guarda civil metropolitano aqui de São Paulo. O Douglas Renato, de 39 anos, carregava uma bolsa de esfirras, saía ali do parque, ali próximo ao Ibirapuera, em uma bicicleta elétrica. Quando terminou ali, trombando com a viatura, os agentes afirmam que o tiro foi acidental, mas a Grace, esse é o Douglas, tá, gente? O rapaz terminou morrendo. Eu vi a informação também, Grace, confirma para mim ou não sei se essa informação é real. Você que levantou os dados junto com a nossa produção, a Ludmila Oliveira também levantando dados desse caso. Ele ainda estava de fone de ouvido quando terminou, não ouvindo o pedido de parada por parte do GCM, foi isso? Explica para quem está em casa o que realmente aconteceu. Pois é, Dionísio, uma triste história, uma sequência de fatos que ainda precisam ser muito bem apurados ou melhor explicados, tá? A gente tem todas as informações aqui em mão. Como você disse, o entregador, ele estava com a bag, com esfirras dentro, saindo do Parque do Ibirapuera, no bairro de Moema, zona sul de São Paulo, para fazer essa entrega. Quando, de repente, ele se depara aí com a viatura da GCM, da Guarda Civil Metropolitana. A guarda estava em busca, segundo as informações do comando da guarda, essa equipe estava em busca de possíveis assaltantes que estariam furtando celulares e estariam em bicicletas. Nisso, eles estavam rodando ali, procurando pelos portões de acesso do Parque do Ibirapuera e, segundo o relato da equipe no boletim de ocorrência, a equipe da GCM, ela teria avistado, então, este homem, a vítima. Ele estava, então, na bicicleta e, supostamente, duas mulheres, estariam próximo a ele, aparentemente assustadas, correndo. Então, essa abordagem, a tentativa de abordagem, na verdade, foi uma abordagem frustrada, porque a viatura teria se aproximado do entregador e ele se assustado no momento, ele estava de fone de ouvido, ele teria se desequilibrado e caído, batido na viatura. E então, nesse momento, o guarda teria atirado. Segundo o relato do guarda, ele teria disparado sem querer. Foi um tiro acidental. Mas o que chama a atenção é a sequência de fatos depois do disparo. Segundo a equipe, o guarda que foi preso em flagrante, ele alegou que não teria percebido que a vítima foi baleada. Ele estaria reclamando, o entregador, com dor na perna. Porém, o socorro foi chamado e, segundo o guarda, ele achava que ele teria se machucado na queda, um acidente. Quando o SAMU chega, os médicos cortam a calça do entregador. Segundo os guardas, não tinha sangue. Mas eles veem, então, os médicos do SAMU apuram, veem que tem dois furos na perna da vítima, de entrada e saída do disparo. Infelizmente, ele não resistiu. A sequência do absurdo é que a família do entregador, da vítima, isso teria acontecido, Dionísio, por volta das 7 horas da noite, tá? O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O GCM foi preso em flagrante, porém liberado depois do pagamento de R$ 2.000 de fiança. E a família da vítima, do Douglas, não foi avisada do que teria acontecido com ele. Então, ele ficou desde a noite de ontem, às 7 horas, quando ele é baleado e morto pela GCM, até o meio-dia, a família procurava por ele como desaparecido, imagine só. E ficou sabendo do que havia acontecido com ele pela televisão. Então, a família lamenta muito a perda de Douglas, ele que é pai de 3 crianças, entre elas um bebê. A família, então, se falou no IML, lamentou muito o fato dele ser um trabalhador, não ter passagens anteriores, mas eu queria achar aqui, até no nosso relatório, na nossa apuração muito bem feita, Dionísio, pelos nossos colegas da redação,
eu queria encontrar a ficha deste homem, o GCM. E segundo a Polícia Civil, que apurou, levantou a ficha não só do entregador, que era o suspeito, né, abordado pela guarda nessa abordagem frustrada, mas o subinspetor Reginaldo Alves Feitosa, que efetuou o disparo, que ele disse ter sido acidental. Ele já é conhecido por outras situações. Ele tinha antecedente criminal foi preso em flagrante em 2003 por tentativa de homicídio. E no ano de 2009, ele respondeu a um processo no Juizado Especial Criminal e a um inquérito por constrangimento ilegal, abuso de autoridade e discriminação à pessoa idosa. Mas em todos esses casos, os procedimentos foram arquivados e ele continuava trabalhando armado nas ruas de São Paulo. Então, diante do apurado, o delegado do DHPP entendeu que o subinspetor Reginaldo demonstrou imprudência e precipitação e falta de cautela no manejo do armamento, imperícia, falta de disciplina no gatilho de uma pistola em situação de estresse com movimentação brusca. Então ele foi indiciado pelo homicídio culposo, onde não há intenção de matar, mas foi liberado depois do pagamento de fiança, enquanto a família da vítima do Douglas sofre muito nessa despedida. E Altair, pontos a analisar. Eu sempre sou daquele que trago a justiça para o centro do palco. Acidentes acontecem. Sim. Acontecem. Mas como você não percebe que houve um disparo? É isso que eu ia falar com a Grace agora, né? Não sei se a Grace tem como falar com a gente, mas vê bem, Grace. Você falou o seguinte, que ele entendeu que quando ele caiu, ele estava com a dor na perna por causa do acidente. Ok, se ele entendeu isso, ok. Agora, como é que sai 2 disparos da arma do camarada e ele não entendeu que foi da arma dele? Pelo amor de Deus, não dá para explicar isso. Né? Ele diz que não, eu achei que foi a dor do acidente, o que ele estava sentindo, né, Grace? Altair, muito bem colocado, porque no boletim de ocorrência o subinspetor é questionado sobre isso, sobre como eles prestaram o socorro para o Douglas. E o subinspetor diz que o disparo foi acidental, porém ele achou que a bala tinha atingido o barranco e não a vítima. E que eles não perceberam sangue da vítima. Então, não sabiam... os agentes não sabiam que ele estava baleado, porém ele reclamava, ele não conseguia levantar, ele reclamava de dor na perna. Foi um disparo, eu disse 2 furos, 2 perfurações, porque é entrada e saída da bala. Então, curiosamente, o Douglas faleceu, ele morreu, não resistiu a esse disparo, com entrada e saída e sem sangue na roupa. Então é um fato muito estranho a ser apurado. Esse é o relato do subinspetor, o GCM. A vítima, infelizmente, não pôde dar a versão dela, né? A gente vai continuar acompanhando, gente, Perfeito. porque eu vou ler, inclusive, a resposta dada pela Secretaria Tem que dar Municipal uma justificativa, né? de Segurança Urbana, que lamenta o ocorrido, se solidariza com a família da vítima. Os fatos relacionados à ocorrência estão sendo apurados, que é exatamente isso que tem que acontecer. O Departamento de Homicídios tem que entrar numa situação como essa e analisar se houve a falha técnica de identificar o que aconteceu, porque se houve um disparo, era para ter sido feito algo minucioso, ali uma análise minuciosa no corpo do rapaz. Por que não aconteceu? O agente envolvido foi afastado das funções operacionais e responderá a processo administrativo. A Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo também instaurou o procedimento interno e acompanha o caso paralelamente ao inquérito conduzido pela Polícia Civil. A Grace deixou muito claro aqui que era um homem que tinha um histórico e, mesmo assim, continuou usando a farda de um GCM. Lembrando que é o seguinte, a polícia, a guarda municipal, né, polícia municipal como chamam, eles vão acompanhar isso. Só que toda a investigação é feita pela Polícia Civil. O que vale é o inquérito da Polícia Civil. Porque quem diz se houve negligência ou não é a Polícia Civil. É o delegado que assina.
Sim, gente, a gente tem que colocar o seguinte, Dionísio, vai vir sempre alguém vai dizer assim, vocês estão falando... Não, não é falando, gente. Eu acho que o próprio agente de segurança pública, o bom agente de segurança pública, ele não vai reclamar. Vai dizer, houve um erro, tem que ser punido. Houve uma imperícia na técnica de abordagem, a gente tem que usar esse exemplo... Isso. Para não acontecer mais. Então, é esse tipo de comentário que a gente tem que fazer aqui. Não é acusar o fato de estarmos mostrando uma situação que aconteceu. Infelizmente, esse rapaz aqui não pode dar a versão dele, esse rapaz aqui não volta para a família, esse rapaz não vai poder mais trabalhar. Então, a gente tem que usar aqui da imparcialidade dos dois lados, dos três. Tem Polícia Civil, tem GCM e tem imprensa ouvindo a família. Que pior de tudo, gente. A Grace me trouxe uma informação que me choca. A família não foi informada, gente, do que estava acontecendo. Isso, né? Um caso, veja bem, entenda isso. Claro, a gente não está fazendo juízo de valores, né? Nunca, pelo contrário. A gente está pontuando. Eu quero ajudar a melhorar a segurança pública de São Paulo. A gente está pontuando como é que um policial, né? Ele se envolve, um agente de segurança, ele se envolve numa situação dessa. O camarada é levado para o hospital. Agora, não avisa a família, gente. Não, como assim? Não avisa a família. E outro detalhe que a gente está pontuando aqui é exatamente isso. Que quem faz a investigação é a Polícia Civil. Claro, a Guarda Municipal ela pode acompanhar, pode fazer a apuração interna deles, né? Isso é legal, isso é justo, mas quem faz todo esse tipo de investigação, isso cabe exclusivamente à Polícia Civil. E eu posso dizer, gente, que eu conheço o trabalho feito pela GCM. Eu sei que eles vão levantar todos os dados ligados a isso. Vou ouvir todos os lados e eu tenho certeza que é uma corporação que não admite o dito pelo não dito. Eles são sérios, Guilherme. Eles são sérios. Isso eu posso dizer por quê? Porque eu acompanhei parte do processo de trabalho, de investigação e de formação dos guardas que estão na rua. A Grace sabe muito bem, ela conhece muitos guardas civis, que são parceiros nossos, que nós acompanhamos a rotina, que tem um protocolo de como agir nas ruas. Não só em São Paulo, quanto também no interior. A gente já fez vários casos, né, Grace? Nesse momento, é cobrar para se reparar o que provocou a morte de uma pessoa, gente. A gente não está levantando aqui um fato pelo fato, não. É alguém, Grace, que não pode mais voltar para casa, minha amiga. Exatamente, como eu disse, pai de 3 filhos, uma bebê pequena de alguns meses apenas. Douglas estava na última entrega do dia, estava com a bag cheia de esfirras para fazer uma entrega para uma família que esperava o alimento e ele então poder voltar para a casa dele com o sustento dos filhos, em paz para a família. Mas infelizmente isso não aconteceu, ele estava de fone de ouvido, ele se assustou, se desequilibrou no momento dessa tentativa de abordagem e por ele ter batido com a bicicleta elétrica na viatura, então ele leva um disparo. É curioso assim que não tenham percebido que ele estava ferido, quanto tempo demorou esse socorro, como ele foi tratado para falecer com um tiro na perna. Então é uma sequência de fatos que devem ser melhor esclarecidos, provavelmente imagens ali nos arredores do Parque do Ibirapuera com certeza vão ajudar a investigação a elucidar o que realmente aconteceu e responsabilizar esse guarda civil metropolitano caso a responsabilidade, a culpa dele seja comprovada, né, Dionísio? E eu tenho certeza, viu, Grace, que vai ser um trabalho minucioso, porque eu conheço como funciona a corporação. Gente, o corpo do Douglas foi liberado agora há pouco do IML, tá? E lá na porta, a Nathalie, que é esposa desse homem, conversou com a nossa equipe. Solta aí. Nathalie, abre teu coração. O que você está sentindo nesse momento? A gente tem um filho que ele sonhou a vida inteira, de 3 meses, um menininho. A gente tem uma filha de 10 anos, ele tem uma filha de 17. Minha filha fez aniversário no sábado. A filha dele ia completar 18 anos, dia 27 desse mês. Ele estava trabalhando de dia no emprego que ele trabalhava formal. Ele estava fazendo entrega para poder complementar a renda, porque ele queria dar um presente para a filha dele. E
Ele nunca mexeu com nada errado. E é um absurdo uma pessoa que se diz profissional dizer que deu um tiro sem querer. Pra ele foi um tiro sem querer. Pra gente é uma dor. Minha filha tá acabada, tá devastada. O meu filho não vai ter memória do pai. E eu não sei nem como eu vou explicar pra eles. Pra ele não crescer revoltado com o que acontece. Porque como que eu vou explicar pra ele confiar numa segurança pública se um profissional não conseguiu falar que deu um tiro sem querer? Como que ele dá um tiro sem querer numa pessoa? E eu fiquei sabendo por uma reportagem, porque nem sequer... se eu não fosse a família ir atrás, eu tô desde as 5 horas da manhã indo em hospital, fui em delegacia e não tinha registro dele em lugar nenhum. Passando 1 milhão de coisas na minha cabeça, mas nunca o que aconteceu. Eu pensei que ele tinha sofrido um acidente, que ele tinha caído. Ele me ligou no horário... Segundo o que eles falaram, a última ligação que a gente se falou foi às 7 horas da noite. Ele fez uma chamada de vídeo e ele falou que estava voltando para casa, que já ia desligar o aplicativo porque ele estava desde de manhã trabalhando, ele estava cansado. Ele falou: estou indo para casa, não precisa fazer janta porque hoje é sexta, eu vou levar uma pizza. A pizza nunca chegou. A gente ia terminar de ver um filme que a gente estava assistindo parceladinho. A gente nunca vai finalizar junto. É isso. É isso que tem que ser analisado agora, porque se foi uma imperícia, ela fez com que esse homem nunca mais possa voltar para essa família. E essa dor não acaba, tá, gente? Essa dor nunca acaba. E nós vamos continuar acompanhando esse caso.